Sim, aí eu estou colocando aí, vocês estão observando agora, aparecendo aí na pilha, para onde vão os fluxos de elétrons. Bem pequenininhos os pontinhos aí, ó, no desenho, estão vendo, ó? A setinha aí mostrando, ó, os elétrons. Sai do polo negativo. Sai do polo negativo, do metal que está sendo corroído, para o metal que está ganhando elétron. Observem, bem direitinho aqui, que a placa de níquel, ó, ela estava inteira, ela vai aumentando a massa. Então, no cátodo, o metal vai aumentando a sua massa, enquanto aqui desse lado, o cádmio, ó, esse metal vai sendo oxidado, tá certo? O metal cádmio vai se transformando no cátion mais 2, vai caindo, então essa solução no ânodo ela vai ficar mais concentrada, isso, tá? Mais porque vai cair cátion aqui e os elétrons vão indo embora, como vocês viram aí. Vai ficando mais concentrada e a solução, o cátodo no caso, a solução vai ficando mais diluída. Aí entra a questão da ponte salina. A ponte salina vai entrar com a intenção de equilibrar os íons nas soluções. Então esse é o cuidado que você deve tomar com relação às concentrações dos eletrodos. O eletrodo, que é o polo negativo que é o ânodo, aumenta a concentração de íons. No polo positivo, onde ocorre a redução, né, que é no cátodo, ocorre a redução, portanto, há uma diminuição da concentração de íons. E a ponte salina vai seguir justamente para equilibrar esses íons nas soluções. Aí ele pediu, César, a massa de níquel, né? Tá certo? Que vai sendo, né, como nós vimos lá, parte quantitativa da eletroquímica. Então né? Aí você tem que lembrar essa parte. Tem um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23, tá certo? Elétrons, tá certo? Okay. A constante 96.500 coulombs. Essa constante é dada na prova, não deve se preocupar. Aí a carga, eu vou aplicar a corrente que ele deu, 0,1 ampere, foi o que ele pediu, vezes o tempo que ele também deu. Então é só aplicar a corrente vezes o tempo. Você tem a carga 3.800 coulombs para essa corrente da pilha e para o tempo que ele colocou. Então, lá na expressão, né, tá certo? 2 mols está para 1 mol, né? Isso mesmo. Ok? Então, eu só fiz a parte aí que vocês estudaram. 2 mols, 2 vezes 96.500, dá 193.000. Né? Está para 28 gramas, que é a massa do níquel. Na tabela certo? periódica. Na tabela periódica. Então, a carga que eu encontrei, multiplicando a corrente da pilha vezes o tempo de uso dela, que deu 3.860, vai dar X gramas. É só fazer a regra de 3 e eu acho a massa. Ok? Ok, isso então, mesmo. Só lembrando essa muita forma aí. Muita atenção nisso aí, viu, pessoal? O pessoal está lembrado muito em física, né, César? Que corrente é carga sobre o tempo, né? Isso. Então a carga vai ser a corrente vezes o tempo. Esse tempo, lembrar que é em segundo, carga viu, vai pessoal? ser a corrente vezes o tempo. Lembrar que é em Professor segundo. César. Muito cuidado com essa parte quantitativa. A discursiva pode muito bem cobrar essa parte aí. Então, relembre bem isso aí, já que na primeira fase, na objetiva, melhor dizendo, a prova foi muito teórica. Então, na discursiva pode ter mais um cálculozinho para compensar, porque foi muito teórica. Ok? Vamos aqui para outra questão. Vou ler aqui, o professor César vai ajudar a gente na resolução. Um tipo de bafômetro usado pela Polícia Rodoviária para medir o grau de embriaguez nos motoristas consiste em uma pilha eletroquímica que gera corrente na presença de álcool no ar expirado, devido à reação. Aí está aqui, ó. Etanol. O etanol, o motorista que por acaso bebeu um pouquinho, né? E só lembrando esse etanol aí, né, Luiz? Okay. A questão da objetiva foi uma oxidação de um álcool primário, como esse aí, que dava um aldeído e um ácido carboxílico. Questão bem simples, que pode muito bem estar aí esse etanol, onde está passando para etanol, ó, oxidado aí com oxigênio, e passou para etanol e água. Esse etanol é aquele que provoca ressaca. Esse é o famoso ressaquinha, ou seja, mamãe, eu juro, nunca mais eu bebo, né, Luiz? É verdade. Então isso aí é o rapaz que ninguém gosta. E esse daqui, de onde vem esse etanol? Exatamente do bêbado que soprou lá, né, tá certo? O bêbado. No bafômetro, né, vai reagir com oxigênio e vai aparecer o etanol e álcool. Pessoal, não confundem isso, não é combustão não, viu? Pelo amor de Deus. Isso não é combustão, não pegou fogo até não, porque não queimou não tem nem para ser combustão, a gente teria que ter aqui CO2 aí, mas isso não é combustão não, isso é uma simples oxidação. O suspeito sopra através de um tubo para dentro do aparelho, onde ocorre, se o indivíduo estiver alcoolizado, ou seja, se ele tiver com esse álcool aqui, né?
a oxidação do etanol a etanol, como vocês viram em química orgânica, né? Passa do álcool para aldeído, e a redução do oxigênio à água em meio ácido e em presença do catalisador, que usam muito desse bafômetro, a platina. O catalisador só para acelerar, aumentar a velocidade da reação. E lembrando aí que o catalisador, pessoal, não altera ΔH da reação, não altera a constante de equilíbrio, não desloca equilíbrio, tem um máximo de cuidado. O catalisador apenas cria novos caminhos, ou seja, diminui a energia de ativação para que a reação se torne mais rápida. E lembrando, então, nós até falamos na questão aqui inicialmente, também o catalisador ele faz com que o equilíbrio seja atingido num tempo menor. Isso ok? mesmo. Vamos para a letra A aí, vestibulando. Sabendo que a semi-reação que ocorre em um dos eletrodos aí ele deu a semi-reação, ele quer escreva a semi-reação que ocorre no outro eletrodo, ok? Sabendo que a semi-reação que ocorre em um dos eletrodos qual é a semi-reação que ocorre no outro eletrodo, tá certo? Então observem aqui, ó, que aqui é uma semi-reação de quê? Os elétrons apareceram depois da seta. Se os elétrons apareceram depois da seta, ele está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, é a semi-reação de oxidação. Se ele tivesse dado esses elétrons antes da seta, entre parênteses no reagente, então teria a semi-reação de redução. E lembrando aí que você tem uma mudança de hibridação do carbono aí, viu, pessoal? No etanol, esse carbono está sendo riscado aí, ó. Esse carbono está sendo riscado. Esses dois carbonos têm hibridação sp3. Quando ele passa a etanol, esse carbono CHO, esse carbono aí passa a ter hibridação sp2. Houve uma mudança de hibridação. Nesse processo de oxidação. Então, se o vestibular perguntar para vocês alguma coisa sobre mudança de hibridação do carbono. Na parte de química orgânica, na parte de reações também, né? Pode ser usada também na parte de oxidação e redução, a questão de oxidação e redução. Mas tenha muito cuidado com essa parte aí. Eu vou aproveitar, César, só escrever aqui na telinha, ó. Se você tiver dúvida, você pega o primeiro composto e faz a estrutura plana dele. Isso. Você vai ver que todos os dois carbonos desse primeiro composto aqui, ó, ele só vai ter ligações simples, não hibridação sp3. Quando você for fazer com o etanol, com aldeído aqui, você vai ver que necessariamente o carbono vai aparecer aí, né, com dupla ligação, tá certo? Onde ele não vai ter mais as três ligações simples, sp3, senão ele vai ter o sp2, ok? E ter cuidado que esse carbono sp2 ele é planar, ele é plano, enquanto que esse carbono sp3 é tridimensional. Outra coisa importante, esse carbono sp2 é a hibridação do carbono grafite. O carbono grafite tem esse tipo de hibridação. Isso é na primeira fase, viu, pessoal? E esse carbono sp3 é a hibridação do diamante. Carbono diamante, hibridação sp3. Carbono grafite, hibridação sp2. Então, só lembrando isso. Então, voltando, ele diz, escreva a semi-reação que ocorre no outro eletrodo. Então, ele deu um e pediu outro. Ora, se esse aqui está perdendo elétron, alguém vai ganhar, né? Aí vocês precisavam realmente nessa questão de um pouco mais de conhecimento, porque vamos para depois a gente vai para a letra B, vamos resolver a letra A, porque você tinha que lembrar, e quem estudou bem, o aluno aí de tecnológica e biomédica, tem que lembrar essa parte do oxigênio, né? Dessa parte formando as duas moléculas de água, ó, só lembrando lá no problema, né? Eu tinha as duas moléculas de água, né? Para formar essas duas moléculas de água, quem é que vai se unir para formar essas duas moléculas de água? O oxigênio e o hidrogênio. Como o hidrogênio ele deu na primeira reação que o hidrogênio está perdendo o elétron, eu vou ter oxigênio se ligando a esse H para formar a água. Então, para isso ocorrer, eu tenho que ter oxigênio recebendo os elétrons. E aí eu não tenho O mais 2 elétrons, não existe. O oxigênio ele vai ganhar os 2 elétrons, mas não existe o O, existe o O2. Então, tenho que ter 4 elétrons. Essa equação aqui, vestibulando, a turma tecnológica e biomédica, ó, quem quiser pode até copiar agora aí num caderninho, num papelzinho, que ela é importantíssima, não é isso, professor César? Muita vantagem quem está sabendo isso aí. Porque se torna mais fácil, porque se fala muito hoje na questão da lei seca, essa coisa toda, o bafômetro, então, misturando com a eletroquímica. Uma questão belíssima. Muito cuidado com isso aí. Tá bom. Então, vestibulando, ele pediu
Na letra A, qual a semi-reação que ocorre no outro eletrodo? Não perca essa questão lá. Se o hidrogênio aqui, ó, está cedendo o elétron, tá certo? Quem é que vai receber esse elétron? Pô, pela equação lá, ó, se o hidrogênio, né, vai perder esse elétron, vai se juntar com o oxigênio, ele diz aqui, ó, no próprio texto, é bastante contextualizada essa questão, ele diz, ó, a redução do oxigênio à água, ó. Então, o oxigênio, isso aí vocês sabem, mas ele vai formar a água, tá certo? Vai se ligar com esse H+. Então, se o hidrogênio perdeu e está aqui depois da seta, né, no produto, entre aspas, então minha outra reação, os elétrons têm que estar antes da seta. Por favor, não perca essa não perca amanhã essa reação e lembre-se que tem que ser 4 elétrons, porque eu tenho O2, cada oxigênio recebe 2, não existe o O sozinho. Se fosse só o O, aí seria 2 elétrons, isso ok? mesmo. E lógico que para balancear, se eu tenho 2H2, eu tenho que ter 4 hidrogênios. Vamos para a letra B. O que é que diz a letra B? Professor César, pode ler a questão. Sendo o potencial 1 e o potencial 2, respectivamente, os potenciais padrões de redução em meio ácido dos eletrodos, e então estão dados os eletrodos. Para que a reação da pilha ocorra, é necessário que o potencial 1 seja maior ou menor do que o potencial 2. Lembre que numa pilha, o processo é espontâneo. Então, para um ser maior ou menor, você tem que ter um ADDP maior do que 0. Então, isso não é problema. A explicação vai ser dada que a diferença entre esses dois potenciais tem que ser maior do que 0, para que o processo seja espontâneo, seja considerado uma pilha, certo? Na eletrólise é o contrário, é que a diferença desses dois potenciais seja menor do que 0, para que você tenha um processo não espontâneo, que é no caso da eletrólise. Então aí, Luiz, é só dizer que a diferença desses potenciais tem que ser maior do que 0, para que você tenha um processo espontâneo, um ΔG maior do que 0, que no caso é uma pilha. Ok, então a gente colocou a solução para você. Para que a reação da pilha ocorra, é necessário que a força eletromotriz, a voltagem, a DDP da mesma, seja positiva, processo espontâneo. Nós falamos na questão anterior, ΔG menor que 0. A força eletromotriz pode ser calculada pela expressão E do maior menos E do menor. Ora, como na pilha descrita a semi-reação de redução é a equação 1, então o E1, né, e a L é atribuído o valor de potencial E2, então o E2 tem que ser maior que o E1. Ok, vestibulando? Então, questãozinha aí importante para vocês, tá certo? Sobre a parte, para cá, sobre a parte de pilha, né? Nós fizemos aí rapidinho para vocês, 3 questõezinhas de pilha, misturando aí com vários assuntos